Olha aí, pessoal, parece que o STF está sim preocupadinho com a possibilidade de que o governo norte-americano de alguma forma barre a entrada de alguns ministros do STF, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, por conta de situações relacionadas ao respeito às leis brasileiras, à liberdade de expressão de forma geral, à Constituição brasileira, especialmente em temas relacionados àquela tensão com o X ou Twitter, com o Elon Musk e tudo mais, né? Quem falou a esse respeito foi o senhor Ricardo Lewandowski. Mas ele é ministro do Lula agora, ele não tem nada a ver com STF. Meu amigo, STF é igual o KGB. Uma vez KGB, sempre KGB. Uma vez STF, sempre STF. Então, se ele chegou a se dar ao trabalho de falar a respeito desse tema, é porque ele está agindo como porta-voz dos seus antigos colegas da Suprema Corte, os quais estão sim preocupados com isso aqui, com a possibilidade disso acontecer, estragar as férias deles lá em Orlando, os passeios em Nova York, mas também com o dano que isso vai causar à imagem da Suprema Corte, no Brasil também e em outros países. Vamos conversar a respeito desse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, aqui o Lewandowski deu uma coletiva de imprensa e falou sobre esse tema ontem à noite, dia 20 de setembro. Aliás, eu acho que foi à noite, tá? Tô gravando aqui no dia 21, no sábado. E ele falou a respeito da possibilidade de, eventualmente, ministros do STF acabarem tendo a sua entrada nos Estados Unidos proibida, né? Perderem o seu visto para os Estados Unidos. Isso, olha só, começou lá atrás, eu fiz um vídeo já há alguns dias no canal, tratando sobre essa possibilidade, sobre esse risco, e também com o fato de que os ministros estão preocupados que isso possa realmente acontecer. Naquela ocasião, as informações que haviam circulado, na verdade, isso estava relacionado a uma manifestação da Embaixada dos Estados Unidos. Esse foi o primeiro momento. E uma informação que circulou de bastidores da Embaixada, entre os diplomatas, é que, em momento algum, isso tinha sido considerado. Fazia retenção de visto, proibia a entrada de ministro da Suprema Corte, nada disso havia sido considerado, mas é o que eu sempre digo por aqui, onde há fumaça, há fogo. Se o pessoal está preocupado com isso é porque a possibilidade existe. E a coisa escalou quando parlamentares norte-americanos levaram essa possibilidade adiante, estão inclusive conversando a esse respeito aí. Então, o pessoal aqui do Partido dos Republicanos, né, os senadores e deputados, um senador e 4 deputados, aliás, escreveram uma carta falando, inclusive, a respeito desse tema aqui, e falando aqui que, pedindo para que o senhor, né, o Antony Blinken, negue qualquer aplicação para vistos dos Estados Unidos ou admissão nos Estados Unidos, inclusive a revogação de qualquer visto existente atualmente, no nome do Alexandre de Moraes, pois é, e de outros integrantes da Suprema Corte do Brasil que seriam, nas palavras deles, e eu concordo plenamente, cúmplices dessas práticas antidemocráticas. Então, isso aqui foi assinado por uma deputada aqui, né, pelo senador Rick Scott e por outros deputados, também todos republicanos, naturalmente, né? Então, há a possibilidade disso aqui ser levado adiante, eu não consideraria muito grande neste momento, não sei se tem exemplos semelhantes, essa é a verdade. Você tem, sim, figuras políticas mundiais com a sua entrada nos Estados Unidos proibida, você tem gente com mandado de prisão nos Estados Unidos e etc., mas, convenhamos, está muito longe disso acontecer com ministros do STF. O principal ponto disso é o dano à imagem deles neste momento. E eu sei, tem muita gente que é mais cética que eu em relação a esse tema, inclusive que acompanha aqui o meu canal, eu sempre leio os comentários a esse respeito. Esses vídeos, especialmente, dão bons debates nos comentários, são pontos de vista
muito distintos, o meu ponto de vista qual que é? Quem se esforça mais, é uma coisa meio, vamos colocar aí, arte da guerra do Sun Tzu, mas quem se esforça mais perde a batalha no campo político, quem tem que fazer mais, subir mais o tom. Por isso que eu digo que o Alexandre de Moraes perdeu a batalha contra o Elon Musk. Por quê? Porque ele teve que subir demais o tom, ameaçar 20 milhões de brasileiros para conseguir ter essa vitória contra um ente privado, um cara que não é o Estado, ele não tem um governo nas suas costas para fazer tudo o que ele quiser. Alexandre de Moraes tem a Polícia Federal ali para servir de cachorrinha dele, se quiser, para fazer tudo o que ele mandar. Tem várias instâncias para simplesmente aceitar tudo sem questionar. Não é assim que o pessoal fala depois quando a coisa arrebenta, só estava cumprindo ordens. Tá cheio de gente para fazer isso, cheio de gente que tá doido para ter um pretexto para fazer os maiores absurdos usando essa desculpa de que está cumprindo ordens. Mas a minha opinião é: quem se esforça mais perde essa batalha política, porque é mais fraco. Quem tem que mostrar que tem poder, quem tem que mostrar que pode tudo, que dá multa, que aplica multa, e se você não respeitou, Polícia Federal vai sair multando todo mundo, etc. Quem faz isso, quem tem que descer a esse nível, é porque é mais fraco, tem menos poder. E o que acontece? Você tem esses caras dependentes da imagem que eles possuem, de forma geral, inclusive da imagem lá fora. Esses caras, sim, são chamados para dar palestra em outros países, por motivos aí bastante, sei lá, duvidosos, né? Mas, enfim, é claro que isso aqui incomoda os caras. Se eles não ficassem incomodados, se isso não fizesse diferença, eles não se manifestariam. E quem se manifestou por eles foi o senhor Ricardo Lewandowski, que agora como você sabe, o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, e que está trabalhando arduamente para ser o pior, tirar essa vaga, esse posto que atualmente pertence ao Flávio Dino, que agora está no STF. Trocaram de cadeira, né, literalmente, acho que não, né, na verdade o Zanin entrou no lugar do Lewandowski, mas, enfim, né, tá o Lewandowski agora no cargo do Flávio Dino no cargo do Lewandowski, um querendo superar o outro em matéria de ruindade, cada qual no seu novo cargo, na sua nova função. E aí o Lewandowski veio publicamente falar o seguinte, né? As plataformas precisam obedecer às leis do país. E aí é claro que a gente tem que perguntar se o Supremo Tribunal Federal também não deveria cumprir essas mesmas leis. Eu acho que sim. Eu acho que ele está submetido a essas leis. Não sei, né? Enfim, e ele disse aqui: se querem funcionar no país, têm de obedecer, têm de estar enquadradas no ordenamento legal do país, senão não podem funcionar. Então, a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada nos Estados Unidos é absurdamente intolerável. E aí que está o problema da concepção do pessoal do STF, ou melhor, né, de como eles confundiram as coisas no fim das contas. Porque o que os deputados e senadores norte-americanos estão considerando é a avaliação deles em relação à atuação desses senhores da Suprema Corte com base na legislação brasileira em si. Isso não tem nada a ver com o Twitter, não foi o Twitter que está solicitando esse tipo de coisa, pelo menos não diretamente, não é uma disputa entre STF e Twitter. O discurso do Lewandowski começa falando disso, não, porque o Twitter, o X, ou sei lá o que, o Elon Musk, tem que se submeter às leis brasileiras, etc, etc. Isso não está em questionamento, não é esse o ponto. O que o Elon Musk fez ou deixou de fazer não é o ponto que pode levar a essa proibição aqui da entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal lá nos Estados Unidos. O ponto aqui é o que os políticos de lá estão considerando em relação à atuação dos ministros da Suprema Corte. Daqui, falar esse tipo de argumentação não muda absolutamente nada a esse respeito. Esse é o grande ponto. Assim como o Nicolás Maduro falar que está agindo dentro da lei lá da Venezuela, que a Suprema Corte da Venezuela reconheceu a vitória dele, não muda a situação internacional dele. Porque não é este o ponto, ninguém neste momento está questionando nada a esse respeito, mas sim questões, situações objetivas relacionadas a determinados indivíduos. No caso, aqui no Brasil, os ministros da Suprema Corte. E não tem o que fazer a esse respeito. Eles sabem que não há o que agir, não há como agir
dessa forma. Estados Unidos, um país soberano, se eles quiserem, eles fazem isso e não há nada que a Suprema Corte brasileira possa fazer, né? Então, é certo que isso aqui está causando algum grau de descontentamento e de vergonha para o STF, principalmente porque mancha a imagem deles. Eles tentam passar essa imagem de democráticos, essa imagem de que estão fazendo a Constituição, valer a Constituição, defendendo as eleições, etc., né? Eles fazem esse papel, ou tentam fazer esse papel. Quando a maior democracia do mundo, a mais antiga, mais duradoura, com a Constituição mais sólida, robusta e duradoura também do mundo, chega ao ponto de questionar se esses indivíduos deveriam ter direito de ir para lá ou não pelos absurdos que eles cometem aqui, isso aí é um grande golpe nessa imagem que os Supremos Ministros querem pintar para si próprios, né? Então, meu ponto é, eles estão incomodados com isso, essa história está repercutindo de uma forma muito negativa e eles não esperavam que a coisa fosse chegar nesse ponto, e é por isso que o garoto de recados aqui, o Lewandowski, teve que sair para falar publicamente a esse respeito. Não que eu ache que isso vai evoluir para muito além disso, mas que já é um golpe na imagem desses tiranos aí, eu não tenho a menor dúvida. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.